Olá pessoal, nessa aula nós vamos fazer mais um desafio que vai consistir em tentar reproduzir o layout do site Stack Overflow. Eu estou com o site oficial aqui aberto, Nós vamos tentar reproduzir aí os principais elementos do layout, mas sem preocupar em colocar todo o conteúdo interno, porque isso tomaria muito tempo. Então nós vamos fazer essa região aqui do header, a região do menu, a região central, estes painéis laterais e o rodapé aqui embaixo. E tentar manter um comportamento parecido com o do site Stack Overflow, inclusive na questão da responsividade. Então, por exemplo, quando nós diminuímos o tamanho, a largura da tela, esse painel lateral ele vai para baixo do conteúdo. Vamos tentar fazer isso daqui também. O resultado final, que eu já tenho aqui pronto, vai ficar mais ou menos assim. Então a gente não tem o conteúdo de cada região, mas nós temos todas essas regiões definidas, inclusive com a responsividade aqui do painel lateral, que ele vai para baixo quando nós diminuímos a largura da tela. Nós vamos partir já de um código base. Nesse código base eu já tenho um documento HTML com todos os elementos necessários para chegar naquele resultado obtido. E tenho também um CSS inicial, mas a única coisa que está definida até então é uma classe logo, que exibe a logomarca do Stack Overflow, e alguns elementos para ficar no lugar do conteúdo do rodapé, só para ocupar um espaço, de forma que nós já tenhamos uma barra de rolagem. Nesse conteúdo inicial, ele é exibido totalmente sem estilização, conforme está aqui no navegador. Então, a partir de agora, nós vamos começar a construir a nossa solução. Para começar, nós vamos olhar primeiro a fonte, tamanho da fonte e cor da fonte. Vamos começar, então, inspecionando a página original para obter algumas informações. Eu vou abrir a ferramentas de desenvolvedor e vou usar os recursos de inspecionar elementos, que eu quero descobrir, por exemplo, qual fonte está sendo usada, as cores de fundo e outras propriedades. Então, eu selecionei aqui o elemento HTML, na aba Computed, mostra os valores computados das diversas propriedades CSS para o elemento. Mais especificamente, eu estou preocupado aqui com a fonte primeiro. Observem aqui que o site usa essa fonte Family, Arial, Helvética e Sans Serif. Eu vou copiar aqui para a gente colocar igual e uso o font size 13 pixels. Então vamos começar com essas definições. A gente pode fazer uma regra também para o elemento HTML, definir essas propriedades, font family, font size, que elas vão ser herdadas no restante do site. A propriedade font family, normalmente ela é definida como uma lista de fontes, porque isso vai ser, se não existir a primeira fonte no sistema, vai tentar a próxima e a próxima até o final. Então, normalmente é uma boa prática ter essas fontes de fallback, porque pode ser que não tenha a fonte desejada no sistema. Eu vou continuar agora nos elementos, de cima para baixo, mas preocupando primeiro com fonte, cor, e depois a gente vai preocupar com tamanho e posicionamento. Então eu quero pegar esse header aqui em cima e tentar descobrir as cores de fundo e a cor daquela borda alaranjada em cima. Então a gente tem aqui o background color dele, que é esse valor RGB. Eu já vou copiar aqui para o nosso CSS e vou descobrir também a cor da borda, que é essa aqui embaixo, Border Top Color. Olhando aqui também na nossa aba Computed, mostra aqui o box model do componente, a borda de 3 pixels, dá para a gente ver aqui na espessura. Então vamos colocar aqui, no nosso elemento header, que está exatamente aqui. Vamos fazer uma regra para ele e definir essas cores que nós já pegamos ali. Background color e
o border top de 3 pixels, sólida e da cor que a gente pegou ali do outro site. Vou dar uma olhada como é que está ficando. Pronto, né? Ainda não está do tamanho certo nem na posição, mas vamos seguir aqui para os próximos elementos. Vou primeiro preocupar aqui com as cores. Eu vou vir agora aqui no menu e tentar pegar a cor de fundo desse item de menu. Parece que a cor de fundo não está nesse elemento. Talvez esteja nesse daqui. Também não, né? Bom, como está um pouco difícil achar onde está definida a cor de fundo, um recurso que nós podemos usar, né? Existem alguns plugins de Color Picker, eu estou com um instalado aqui, que a gente só passa o mouse por cima de uma cor que a gente deseja, e aí nós temos o valor RGB daquela cor. Então se eu clicar aqui vai copiar, eu vou usar esse daqui como base então. Então o nosso menu, ele está aqui dentro desse elemento nave, tem um item com a classe Current. Eu vou fazer uma classe pegando então um elemento A descendente de nave com a classe Current. Esse vai ser meu seletor. Eu não quis aqui colocar um filho direto porque eu não quis ficar muito preso à estrutura, mas poderia ser também. Então ele vai ter um background color com a cor que nós obtivemos. Vamos ver também a cor do texto. A cor do texto está aqui, que por padrão o navegador vai colocar uma cor azul para links, então vou mudar a cor. Dar uma olhadinha como é que ficou. Vamos tirar também essa linha por baixo aqui, o underline. Isso é controlado pela propriedade text decoration. Então ela pode ser underline, que é o que está com o padrão como link, ou então pode ser none, para não ter nenhum tipo de decoração. Tem uma borda também laranjada aqui à direita desse item de menu. Também vou colocar. A borda é essa mesma cor, mas agora a borda é à direita. Então vou mudar aqui para border right. E vamos para os próximos elementos, né? Depois eu preocupo com tamanho e posição. Ah, faltou aqui a fonte, né? Aqui está em negrito, parece. Negrito é controlado pela propriedade font weight, que aí é um número, 700 aqui vai ser um negrito. Então vamos colocar aqui também. Font weight 700. Agora eu vou pegar o tamanho aqui, a fonte, tamanho da fonte aqui desse título. Tamanho 27, font weight 400. Então vamos colocar ali também no nosso elemento H1. Verificar como é que ficou. Até então tudo bem. Vamos também colocar um estilo parecido aqui nesses painéis laterais, que eu vou imitar o estilo desses painéis claros aqui. Eles têm uma sombra, então eu vou tentar pegar aqui no elemento. Essa sombra ela é criada por essa propriedade Box Shadow, que cria uma sombra por trás do elemento. Eu vou copiar exatamente essa sombra aqui para usar no nosso CSS. E a sombra vai ficar por trás de todo o div com a classe panel. Então vou fazer uma regra aqui de classe, colocar a propriedade box shadow e colocar aqui o nosso valor. Essa propriedade, eu nem lembro de cabeça aqui como é que ela funciona não, mas basicamente você especifica uma cor, especifica uma posição da sombra, um espalhamento, aí teria que lembrar a ordem certinho.
Mas como a gente vai só imitar aquela sombra lá, a gente não precisa preocupar tanto. Olha lá, já apareceu a sombra, né? Ela é bem discretazinha, mas aí é porque aqui tem uma borda também, né? Então vamos adicionar a borda. A cor da borda é essa que está aqui. Então vou colocar uma borda em todas as direções dessa cor. Já está bem melhor, né? Mas tem ainda algumas questões, por exemplo, aqui tem uma cor de fundo diferente nesse título, né? Vamos tentar descobrir aqui qual que é a cor. Não parece que não está aqui. Deixa eu ver. O elemento aqui tem um div. Esse aqui já é. Aqui não aparece a propriedade background color, nem background, mas deve ser nesse elemento. Olhando no styles aqui, que a gente tem as regras. Ah, tem uma regra aqui, background. Ela está usando uma variável, né? Variável é um recurso de CSS também, né? A gente não chegou a falar nas aulas ainda, mas é um recurso que existe. E ali é FB. Parece que é algum bug, alguma coisa que não mostrou isso daqui. De toda forma, eu vou colocar lá. Escrever aqui antes que eu esqueça. E esse background é apenas no header do painel. Então, eu vou colorir o elemento H2 que seja filho aí do nosso painel. É importante também, né, o H2, esse elemento ele já vem com uma margem definida por padrão. Então eu vou tirar a margem, que a gente vai colocar, na verdade, é um padding para dar um espaçamento entre o texto e a borda e manter o background, inclusive nessa área aí, porque o background fica na área de padding também. Então vou olhar aqui como é que está o espaçamento desse elemento. Se a gente olhar aqui na exibição, a gente vai ver que tem 12 de padding vertical e 15 de padding horizontal. Então o padding aqui é 12 vertical, né? O primeiro valor, quando você passa dois valores no padding, o primeiro é o vertical, o segundo é o horizontal. E eu já vou colocar também um tamanho aqui da fonte e a cor da fonte. A gente tem a cor da fonte aqui. E vamos ver também o tamanho 15 pixels, font weight 400. Então, font size 15, font weight 400. Falta também colocar um espaçamento entre os painéis, né? Eles estão colados ali um no outro. Falta uma borda ali embaixo do header. Então vamos dar uma olhadinha aqui no espaço que um painel está do outro. Então esse elemento aqui que é o painel tem uma margem de 16 pixels embaixo. Então vamos adicionar aqui a margem bottom igual à margem em volta do painel. Opa, eu estou colocando a regra no lugar errado, né? A margem bottom é no H2 dentro do painel, não no painel como um todo. Não, margem bottom não, gente. É border. E aí sim, margem bottom 16 pixels no painel, para dar uma distância entre um painel e outro. Falta também, vamos ver como é que ficou. Agora o conteúdo do painel aqui também falta um padding para dar um espaçamento aqui. A gente pode capturar o div, filho do painel, filho direto do painel. E o padding, se eu não me engano, é igual ao outro aqui.
A gente pode conferir. Tem 15 aí de padding horizontal. O vertical aqui está diferente, mas esse elemento é um pouco mais alto também. Então vou deixar dessa forma, está de bom tamanho assim. Vamos pegar agora por último a cor do rodapé. Ele tem um fundo escuro. Eu vou capturar essa cor, estilizar o elemento footer, colocar o background color e eu vou precisar também mudar a cor do texto, porque senão o texto vai ficar escuro num fundo escuro. Então vamos ver aqui a propriedade color e definir ela ali também. E ver o resultado. Então pronto, já tem a cor ali do rodapé.